população pensa sobre aquela política pública, para saber o que a população pensa sobre determinado projeto de lei. A gente vai ter um termômetro do que a sociedade está achando sobre aquele determinado ponto, certo? Então, grave essa primeira informação. Plebiscito e referendo são formas de consulta popular. O que diferencia um instrumento do outro é o momento em que a consulta vai ser feita. Por quê? Porque o plebiscito aqui, pessoal, é uma consulta prévia, ok? Então, olha aqui, ó, o P de plebiscito, consulta prévia. O que significa isso? Imaginem o seguinte: apresentaram um projeto de lei lá no âmbito da Câmara dos Deputados e o projeto está tramitando. Aí está gerando aquele burburinho na sociedade. É um projeto que está todo mundo de olho. Antes, eventualmente, da Câmara ou do Senado votar, o que eles podem fazer? Podem fazer uma consulta popular para saber o que o povo acha daquele determinado projeto, se o povo concorda, se o povo não concorda. Então, isso seria um plebiscito. Por quê? Porque antes da lei ser aprovada, a gente está consultando a população para saber se ela gosta ou não daquele projeto que está tramitando. Então, isso acaba servindo como um termômetro, porque vai que o povo não concorda. O que é que o parlamento provavelmente vai fazer? Vai escantear o projeto, vai sentar em cima e ninguém vai se envolver naquela confusão. Então, o plebiscito é uma forma de consulta popular prévia. Tranquilo aqui? O referendo também é uma forma de consulta popular, só que o referendo é uma consulta posterior à prática do ato, à criação da lei ou o que quer que seja. Porque no referendo o que a gente quer fazer é o seguinte: a gente quer ratificar algo, ou seja, a gente quer confirmar algo. Olha aqui, ó, o R de referendo, o R de ratificar. Por quê? Porque imagine o mesmo exemplo da lei. O Congresso aprovou a lei. E aí o que é que o Congresso quer fazer? Quer fazer um referendo para saber o que é que o povo está achando da lei. Então, é uma consulta o quê? Posterior à prática de um ato ou à criação de uma determinada lei, tá certo? Então, o que diferencia plebiscito e referendo aqui, basicamente, é o momento em que eles vão acontecer. Se eu estou fazendo uma consulta prévia, é plebiscito. Se eu estou fazendo uma consulta posterior para ratificar o ato que foi praticado, eu estou falando aqui de referendo. Tranquilo até aqui? Essa é uma diferença que o Brasil faz, porque isso não existe no mundo afora, tá? O pessoal trata plebiscito e referendo como a mesma coisa, forma de consulta popular. Não importa se é antes ou se é depois, né? Aqui no Brasil não, que a gente faz essa diferença. Fala. Não. Na verdade, veja, o que acontece é o seguinte: eu vou até refazer a minha resposta, porque você diz assim, o voto é obrigatório, e eu costumo dizer que o Brasil não vota. O voto aqui não é obrigatório, porque você não vai votar, pagar 2 contos de multa, né? Acaba não vai votar, é para perder o direito político. Pronto, está resolvido. Ou senão torna o voto facultativo. Mas veja, a sua pergunta ela é importante, tá? Brincadeiras à parte. No plebiscito e no referendo se aplica a mesma lógica da eleição. Você tem que ir. E se você não participar, você tem que justificar. E se não justificar, você vai ter problemas com a justiça eleitoral. Pode pagar multa e chegar até a ficar com os direitos políticos suspensos. Tá certo? Então, a lógica do plebiscito e do referendo é igualzinho à lógica da eleição. Afinal de contas, formas de participação popular. Tranquilo? Beleza, pessoal? Olha só. Teve uma novidade que foi inserida na Constituição, lá no artigo 14, que isso, inclusive, eu atualizei no material de vocês, tá? Não sei se vocês estão aí com o material da parte de direitos políticos, mas está dentro daqueles PDFs que eu mandei para vocês, que teve uma atualização recente, que foi o seguinte: foi a emenda constitucional número 111 de 2021. Deixa eu só explicar uma contextualização antes da gente entender a alteração. Vejam, alguém aqui já participou de algum plebiscito, de algum referendo? Ninguém, né? Por que não? Porque em 35 anos de vigência da Constituição, nós tivemos apenas um plebiscito e um referendo a nível nacional. Um plebiscito em 1993 e um referendo em 2005. O plebiscito de 93 foi um plebiscito para o povo escolher se a gente ia continuar sendo uma república, ou se a gente voltaria a ser uma monarquia, ou se a gente continuaria sendo presidencialista, ou se a gente seria parlamentarista. Isso aconteceu, viu? Isso aconteceu. Em 1993, a população brasileira foi às urnas para votar no sentido da consulta, o plebiscito. Se era melhor a gente continuar sendo uma república, ou se era melhor a gente voltar a ser uma monarquia, e se era melhor a gente continuar sendo presidencialista, ou se a gente seria parlamentarista. Isso aconteceu em 1993. E em 2005, teve aquele famoso referendo do Estatuto do Desarmamento. O governo federal, à época, com Lula, restringiu o acesso a armas de fogo
endurecer o controle e a fiscalização de acesso a armas, etc. Inclusive teve campanhas, o pessoal entregando armas, recebendo dinheiro, etc. e tal. E aí houve um referendo após a criação do Estatuto do Desarmamento. Qual foi o objeto do referendo? Para saber se o povo concordava ou não com a restrição ao acesso à arma de fogo. Então foi uma consulta o quê? Posterior à criação da lei. Então nós tivemos apenas esses exemplos aqui, um plebiscito em 93 e um referendo em 2005. Por que que isso não é tão comum no Brasil? Porque a gente não tem uma cultura de consulta popular. É óbvio que hoje em dia as questões de uso de tecnologia acabam sendo mais fáceis para você ter um pouco do termômetro do que a sociedade está achando. Veja, não é um termômetro exato, mas você tem como saber. E aí por que que não se tem muito essas formas de consulta popular? Por causa de um argumento que era levantado. É muito caro fazer consulta popular. Porque um país do tamanho que é o Brasil, quando você vai fazer um plebiscito ou um referendo, você tem que montar uma estrutura tal qual é uma estrutura do dia de eleição. É a mesma coisa. Tem que alugar prédio, tem que convocar servidor, tem que convocar gente, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. Então não dá para você ficar fazendo consultas o tempo todo, porque é muito caro montar essa estrutura. E aí o Brasil acabou deixando esse negócio de lado, por isso que foi só um plebiscito e um referendo. Aí o que foi que pensaram? As mentes brilhantes que a gente tem no Brasil, né? Ok. Então quer dizer que não fazemos plebiscito nem referendo porque é muito caro. Vamos fazer o seguinte, prestem atenção no que eu vou ler, que a gente vai organizar isso aqui no quadro, mas prestem atenção. Aí o parágrafo 2º diz assim, ó, parágrafo 12, aliás, do artigo 14, parágrafo 12 diz assim: serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais, aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Eu vou anotar isso daqui, mas só para você ouvir a ideia. Sabe o que é que colocaram na Constituição? Colocaram o seguinte: então quer dizer que é caro fazer plebiscito, né? Você vai fazer o seguinte: no dia da eleição, lá para prefeito e para vereador, se você quiser, você usa a estrutura da eleição e faz uma consulta popular sobre questões locais no âmbito da municipalidade. Ou seja, pode acontecer no ano que vem que a gente vai votar para prefeito e para vereador, pode ser que a gente tenha que se manifestar sobre um plebiscito também. Porque isso foi uma saída que encontraram para dizer o seguinte: já que é caro, você precisaria montar uma nova estrutura, não vai fazer isso mais. Você vai usar a estrutura da eleição municipal e faça um plebiscito lá para questões locais que são importantes e que você quer ouvir a população do seu município. Comunicar à Justiça Eleitoral da necessidade de realização daquela consulta no dia da eleição. E aí a Câmara tem que informar com um intervalo de até 90 dias antes das eleições. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral vai precisar configurar as urnas, tá certo? Vejam que detalhe interessante. No finalzinho, depois da data das eleições aqui, que é a expressão que aparece no texto, aí tem uma vírgula, e o parágrafo diz assim, ó: observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Veja, a Câmara não vai aprovar 15 itens para serem perguntados no dia da eleição. Então, quando o texto está dizendo ali, respeitados os limites operacionais, é para ter cautela. A Câmara não vai chegar lá e vou botar 10 perguntas aqui para o povo responder no dia de eleição para vereador. Ninguém vai fazer isso, né? Então, o texto não diz quantas perguntas poderão ser feitas. A única coisa que o texto diz é que sejam levados em consideração aqui o quê? Os limites operacionais relativos ao que pode acontecer naquele dia. Então, o número de quesitos tem que ser mínimo, 1, 2, no máximo. Se quiser, faça um plebiscito depois. Essa pergunta ela é excelente, tá? Essa pergunta é excelente. Porque, veja, eu comecei falando sobre o quê? Eu comecei dizendo que nós tivemos apenas um plebiscito e um referendo, certo? A gente pode ter plebiscito a nível nacional, referendo? Pode, o Congresso é quem vai convocar. A gente pode ter plebiscito ou referendo a nível de Estado? Pode, a Assembleia convoca. O que a Constituição está fazendo aqui é dizendo especificamente que no âmbito do município, isso poderá ser feito no dia da eleição para vereador. Isso daqui não é para... o Estado de Pernambuco quer fazer uma consulta e vai fazer isso no dia da eleição. A Constituição não está autorizando, não. No dia da eleição, para o Estado, é votação para quê? Para presidente, para governador, para deputado federal, para deputado estadual e para senador. Não dá para colocar mais coisa aí nesse negócio, não. Certo? Então, isso daqui é uma saída para os municípios. Para a União, a consulta a nível nacional,
e consulta a nível de estado tem que ser feita à parte. Tá? Tem que ser feita à parte. Isso aqui é para os municípios. Mas a lógica é a mesma. Quem vai convocar é o Congresso, se for a nível nacional, quem vai convocar é a Assembleia, se for a nível estadual. Tá claro isso? Beleza? Então tá aqui. Plebiscito em âmbito local, aqui aprovado questões por parte da Câmara de Vereadores, encaminhado à Justiça Eleitoral com antecedência ali da eleição de até 90 dias. Ok. Aí, o que é que acontece? Tem um parágrafo 13 que também traz alguns pontos importantes que já caíram em prova e que eu vou anotar aqui também. Olha o que é que o parágrafo 13 diz. Ele diz assim, ó: as manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas a consultas populares, nos termos do parágrafo 2º, ocorrerão durante as campanhas eleitorais sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Deixa eu explicar isso daqui para vocês também, tá? Olhem só. Se vocês colocarem no Google, colocarem no YouTube, vocês vão ver vídeos de debates, tanto do plebiscito de 93, quanto do referendo de 2005. Por que isso? Porque é como se fosse um período eleitoral normal. A gente vai responder alguma pergunta, a gente vai responder alguma consulta, então vão ter pessoas, Jennifer, que defendem um lado e que defendem o outro lado. Então, o que é que a lei determina? Que o debate aconteça, que tenha tempo de rádio, tempo de televisão, etc, etc. Só que aqui tem um detalhe, que foi isso que caiu em prova também. A Constituição está dizendo, no parágrafo 3º, que o debate sobre isso daqui vai acontecer no período de campanha eleitoral. Então, se em Recife, por exemplo, a gente for fazer uma consulta no ano que vem, quando a gente estiver lá assistindo televisão, né? Todo mundo gosta do horário da propaganda gratuita. Tá? A gente lá assistindo televisão, vendo a propaganda gratuita, aí aparece lá o candidato a prefeito, a candidata a vereador, e vai aparecer lá gente defendendo um ou outro posicionamento em relação à consulta. Então a Constituição diz que o debate vai ser feito durante a campanha eleitoral, normal. Só que a Constituição diz assim, ó, vírgula, sem uso gratuito de rádio e televisão. Ou seja, quem quiser defender alguma coisa vai ter que tirar dinheiro do próprio bolso para poder pagar a propaganda, tanto na rádio quanto na televisão. Então, veja, eu vou colocar assim, ó, debates feitos, vai ficar mais claro, eu vou colocar assim, ó, debates feitos na campanha eleitoral, então, debates feitos na campanha normal, então aproveita-se ali a onda da discussão e a turma vai defender, cada um defende seu lado. Agora, o que é que a Constituição está dizendo no final? Sem a utilização de propaganda gratuita de quê? De rádio e de televisão. Então, está aqui, ó. Sem propaganda gratuita. Ok? Então, sem propaganda gratuita. Tanto no rádio quanto na televisão, se quiser divulgar, se quiser defender um posicionamento, vai ter que tirar dinheiro do próprio bolso, comprar um espacinho lá na rádio, comprar um tempinho de televisão e vai defender seu posicionamento, tá certo? Mas, ó, dentro desse contexto aqui, é sem o uso de propaganda gratuita no âmbito da rádio e no âmbito da televisão. Tá claro isso, pessoal? Então, é engraçado, porque você vê assim, aí vai falar no artigo 14, tá lá plebiscito, referendo, mas tem desdobramento nesse negócio também, que é importante a gente saber. Tranquilo, tudo bem? Então vamos lá. Outra forma que a gente tem aqui, ó, de participação popular é através da iniciativa popular. Como assim? O povo pode se reunir e apresentar o quê? Um projeto de lei, por exemplo. Então existe tanto iniciativa popular a nível federal, quanto iniciativa popular a nível estadual e iniciativa popular a nível municipal, tá certo? E são requisitos distintos. Porque olha só, onde é que está a iniciativa popular a nível federal? Vou puxar a perninha aqui e vou colocar, tá? Iniciativa popular a nível federal. Onde é que está isso? Está lá no artigo 61. Então, ó, iniciativa popular a nível federal. Artigo 61, parágrafo 2º do texto constitucional. Aí a Constituição diz assim, olha, iniciativa popular, você tem que ter assinatura de 1% do eleitorado nacional e essas assinaturas têm que estar distribuídas em pelo menos 5 estados da federação e em cada estado desse aqui tem que ter assinatura de pelo menos 0,3% do eleitorado daquele estado. Veja que são um requisito dentro do outro. Primeiro,
No total, tem que ter assinatura de pelo menos 1% do eleitorado nacional. Mas essas assinaturas elas devem estar distribuídas em pelo menos 5 estados da federação. E dentro de cada estado tem que ter assinatura de pelo menos 0,3% do eleitorado. Por que a Constituição ela impõe esse requisito para a apresentação de projeto de lei via iniciativa popular a nível federal? Por uma questão muito simples. Se for levar em consideração apenas o critério de 1% do eleitorado nacional, qualquer grande estado da federação poderia apresentar um projeto de lei e só eles seriam os interessados. Então, quando a Constituição diz assim, é 1%, mas não é 1% de um estado não, viu? É 1% em pelo menos 5 estados da federação. E dentro de cada estado da federação eu tenho que ter pelo menos 0,3% do eleitorado. Por quê? Isso também é um critério dentro de outro critério. Porque você poderia ter um estado monopolizando esse quase 1%, 0,99% dos votos ou das assinaturas, e aí outros 4 estados tendo bem pouquinho de gente, uma pessoa em cada estado assinando. Não é assim não, viu? Então é um critério dentro do outro, é 1% do eleitorado, distribuído em pelo menos 5 estados, desde que cada um ali tenha pelo menos 0,3% dos eleitores. Fala, doutora. Nenhum. Porque é o seguinte, no debate federativo tem estado que vai ganhar e tem estado que vai perder. Então, se é um projeto que vai fortalecer determinados estados da região do país e outras regiões não serão fortalecidas, quem tem que debater isso é o Congresso, exatamente na hora de aprovar a lei e mensurar quais serão os ganhos e as perdas políticas nesse contexto, tá certo? Então, a nível federal, tá aqui, existe iniciativa popular a nível de estado também, mas a Constituição não trata sobre isso, ela apenas diz o seguinte, ó, que existe a iniciativa popular a nível de estado. Onde é que está isso? Artigo 29, artigo 27, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal de 88. Esse aqui, ó, isso é a típica questão que quando o examinador coloca na prova a gente é derrubado. Vou mostrar para vocês como. Artigo 27 da nossa Constituição, parágrafo 4º. Artigo 27, parágrafo 4º. Deixa eu abrir aqui, ó. Artigo 27, parágrafo 4º. Cadê você? Oxente, sumiu aqui, foi? Artigo 27, parágrafo 4º do texto constitucional. O texto diz assim, ó. O caput fala sobre regras dos estados. Aí o parágrafo 4º diz assim, ó, a lei disporá sobre o processo legislativo, sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Veja, no artigo 27, parágrafo 4º, a Constituição não diz quais são os requisitos para a iniciativa popular a nível de estado. A Constituição apenas diz o quê? Que é uma lei quem vai estabelecer a iniciativa popular a nível de estado. Então tem estado que prevê exatamente do mesmo jeito que está a nível federal. Ele diz assim, olha, tem que ser 1% do eleitorado do estado, tem que estar distribuído em pelo menos 5 municípios, e em cada município tem que ter pelo menos 0,3% do eleitorado, certo? Mas a Constituição não faz isso. Quem faz isso são as leis dos respectivos estados, tá certo? Então, artigo 27, parágrafo 4º, não diz quais são os critérios. E aí, ó, só para a gente poder avançar, iniciativa popular a nível municipal. Isso também está na Constituição, está no artigo 29, está no artigo 29, esse artigo 29 é super importante, viu? Tem uma porrada de incisos ali sobre Câmara Municipal, sobre vereador, tem vários temas importantes, até por curiosidade, quem quiser depois, num período de calma, pode dar uma lidinha, tá certo? Então tá aqui, ó, artigo 29 do texto constitucional, artigo 29, cadê? Inciso 13, tá? Artigo 29, inciso 13 do texto constitucional, trata de iniciativa popular a nível de município. Cuidado para não confundir isso que eu vou dizer agora, tá? No inciso 13 do artigo 29, a Constituição diz assim, ó, a iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairro, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Que é que o examinador já colocou em prova algumas vezes.
dizer que no âmbito do Estado, a iniciativa popular deve ser exercida com assinatura de 5% do eleitorado do Estado. No caso do Estado, a Constituição não estabelece qual é o percentual. A Constituição determina que a lei faça isso, a lei do Estado. Mas a nível de município, o que é que a Constituição diz? Ela diz que iniciativa popular no âmbito municipal tem que ter assinatura de pelo menos 5% do eleitorado do município. Tá certo? Então, cuidado para não confundir. Repito, no âmbito do município, 5%, no âmbito do Estado não tem previsão, a Constituição deixa para a lei, e no âmbito federal acontece aquilo que eu disse para vocês. Tem que ser a assinatura de 1% do eleitorado nacional. Esse 1% deve estar distribuído aqui em pelo menos 5 estados da federação, e em cada estado deve ter a assinatura de 0,3% do eleitorado daquele respectivo estado. Cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Requisito para a iniciativa popular a nível de estado, a nível federal, artigo 61, parágrafo 2º, a nível de estado, artigo 27, parágrafo 4º, e a nível de município, artigo 29, inciso 13. Município, 5%, é o que a Constituição diz. Estado não tem percentual, e a nível federal é 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, e em cada estado tem que ter assinatura de pelo menos 0,3% do eleitorado daquele estado. Tá certo? Isso é iniciativa popular a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Mais duas besteirinhas, só para a gente poder aprofundar isso e deixar organizado no material. Não existe iniciativa popular de emendas à Constituição Federal. Vou repetir. Não existe iniciativa popular de emendas à Constituição Federal. Isso aqui é iniciativa de lei. Proposta de emenda à Constituição, está lá no artigo 60, tem outros legitimados, e não é iniciativa popular. Certo? O povo não pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição Federal. Só quem pode apresentar uma PEC é o presidente da República, 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado, e mais da metade das assembleias legislativas do país. Isso está no artigo 60, tá? Do texto constitucional, incisos 1, 2 e 3. Então, não há iniciativa popular para emendas à Constituição Federal. Está claro isso? Diz. Se a lei foi criada, como é que... Veja, entenda o que é iniciativa popular. A iniciativa popular é a gente assinando um requerimento para apresentar um projeto de lei. Certo? Consulta é plebiscito e referendo. Iniciativa popular é para quê? É para a gente apresentar um projeto de lei. Apresentar um projeto de lei à Câmara Municipal, à Assembleia Legislativa e ao Congresso Nacional. Beleza? Aí, para apresentar o projeto de lei, a gente precisa levar isso aqui em consideração. Por isso que eu acabei de dizer, não existem emendas à Constituição Federal. O povo não tem essa legitimidade, tá certo? Mas você vai anotar uma tese aí, que foi uma decisão do STF há algum tempo. Isso já caiu em prova algumas vezes também. Isso confunde a cabeça da gente, tá? Olha só. Aqui na Constituição de Pernambuco, tem um dispositivo que ele trata sobre quem pode apresentar propostas de emenda à Constituição do Estado, certo? Aí como é que está lá? Normalmente é só uma adaptação do que está na Constituição Federal. Aí a nível do Estado diz assim, quem é que pode apresentar PEC estadual? O governador do Estado, a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Vereadores, né? Juntando ali, tem um percentual, não sei o quê, mais da metade das câmaras de vereadores do Estado. Aí tem um quarto legitimado. Aí o texto diz assim, que o povo pode apresentar proposta de emenda à Constituição Estadual. Ó a bronca na cabeça da gente. Oxente, Helder, tu acabou de dizer que não tem iniciativa popular para apresentar emendas à Constituição Federal. Mas tu está dizendo agora que existe previsão na Constituição do Estado de que há iniciativa popular para apresentar PEC à Constituição do Estado. E agora? Como é que fica isso? Fica tranquilo. É só você entender que não existe previsão de PEC, de iniciativa popular para PEC federal, mas o Supremo admite que, se tiver previsão na Constituição do Estado, pode ter iniciativa popular para apresentar uma proposta de emenda à Constituição estadual. Certo?
Como é que a gente deve colocar isso no material para não confundir? Então, vou colocar aqui, ó, PEC, aí vou colocar aqui, ó, federal, PEC federal e PEC estadual, certo? Então, proposta de emenda à Constituição Federal, proposta de emenda à Constituição do Estado. Então, no caso de proposta de emenda à Constituição Federal, não cabe iniciativa. Vocês estão sentindo o cheiro que eu estou sentindo? Eu estou perdendo a concentração, inclusive. Estou perdendo a concentração, o negócio está tão cheiroso que, mas rapaz, iniciativa popular, certo? Então, o povo, a nível federal, apresenta projeto de lei, não apresenta proposta de emenda, certo? Então, ó, não cabe iniciativa popular, PEC federal. No caso de PEC estadual, segundo o STF, cabe iniciativa popular. Segundo o STF, se tiver previsto na Constituição do Estado, está valendo. Pernambuco tem, Paraíba tem, São Paulo, não sei o quê. Só 3 estados no Brasil que não tem iniciativa popular para apresentação de PEC estadual, tá? Que é Minas Gerais, acho que é Mato Grosso e tem um estado do norte que eu não me recordo mais. Mas está claro isso daqui, pessoal? Isso é uma boa pegadinha na prova. Acaba chegar lá e dizer assim, não é possível a apresentação de proposta de emenda à Constituição do Estado via iniciativa popular. Aí você vai lembrar do plano federal e vai dizer, realmente não cabe não. PEC federal é uma coisa, PEC estadual é outra. Tá claro isso, não tá? Pois bem, tá entregue essa parte inicial aqui, ó, de proposta de emenda, né, de aspectos relacionados à iniciativa popular, referendo e plebiscito. O que é que a gente vai fazer? Vamos seguir na sequência do artigo 14. Oi. Que iniciativa você está falando? Iniciativa popular é? Não, essa pergunta é excelente também. Veja só, não existe uma regra. Porque como é que você reúne assinaturas? Normalmente é alguém conhecido, alguma instituição, que começa a levantar um debate, aí alguém em algum momento sugere, vamos reunir assinaturas para que a gente possa apresentar junto ao Congresso Nacional uma proposta de um projeto de lei. Então não existe a legitimidade determinada. A legitimidade é de qualquer um do povo, de qualquer instituição. Pode ser de uma ONG, de uma instituição social, de uma empresa. Isso tudo, sabe, no final das contas, o que é? Lobby. Quem tem força para fazer lobby, vai atrás, entendeu? Então não tem essa legitimidade, não. Só para vocês terem ideia, o último grande debate que a gente teve no Brasil, que originou-se aí, eu lembro que eu estava na faculdade, eu até assinei a proposta, o projeto no caso, né? Até fiz a assinatura lá. Era a aprovação da lei de ficha limpa. Então, a gente teve no Brasil um movimento muito grande, que foram milhões de assinaturas reunidas para que o projeto que deu origem à lei de ficha limpa fosse apresentado no Congresso e o Congresso depois aprovasse, né? Meu amigo, minha amiga, quando vem projeto de iniciativa popular, o parlamento não é doido de não aprovar. Porque é uma reunião muito grande de gente, está todo mundo de olho, pronto, o parlamento tem a tendência a aprovar. Só que aí o que aconteceu? Foram muitas e muitas assinaturas à época. E quando tem iniciativa popular, o que a Câmara tem que fazer? Tem que analisar assinatura por assinatura. Analisar a veracidade por veracidade daquilo dali. Aí, como eram milhões de assinaturas, o que é que fizeram à época? Fizeram um migué. Um grupo de parlamentares pegou o projeto e apresentou como se fosse de iniciativa parlamentar. Para quê? Para que pudesse tramitar mais rapidamente. Então, na origem, a discussão da lei de ficha limpa foi popular. Mas, formalmente, quem apresentou o projeto foi um grupo de parlamentares, porque senão eles estavam até hoje conferindo a assinatura, né? Diga aí. Assinatura e o número do documento, que depois vai ser averiguado. CPF, documento de identificação. Tá? É assim que a gente, se algum dia vocês forem parados na rua para assinar uma proposta de um projeto de lei de iniciativa popular, vocês vão colocar o nome completo e vão colocar o número de identificação, né? Por isso que tem que ser analisado, por isso que tem que ser averiguado se está certo ou não. Entenderam aí, né, pessoal? Então, negocinho bonitinho, completinho. Ninguém tem isso aqui não, viu? Ninguém tem isso aqui não. Pessoal, não, plebiscito é isso. Não. Negócio bonito, jurisprudência, outros desdobramentos aqui que podem ajudar a gente a se diferenciar na hora da prova.
certo? Então vamos embora. Vamos seguir aqui para a gente poder trabalhar o parágrafo 1º do artigo 14. Posso apagar essa parte aqui, não posso? Então vamos lá. Direitos políticos. Vamos olhar agora o que diz o parágrafo.